Jesus. É bom nós estarmos na casa do Senhor essa manhã, um feriado prolongado. Eu quero pedir oração para todas as nossas famílias que estão em viagem. Você sabe que viajar nesses momentos de feriado prolongado, eu sei que as estradas são muito congestionadas, é tumulto, mas sabe que eu, por exemplo, procuro às vezes viajar fora desses momentos, mas não é todo mundo que tem essa condição, né? Às vezes a pessoa ela trabalha num regime de trabalho que ela não vê uma aberturinha ali para poder dar uma saída, para dar uma relaxada. Então, eu quero pedir oração por todas as pessoas que estão viajando, para que as nossas estradas eles vão e voltem em paz e segurança. E eu quero pedir oração também pelo nosso acampamento que está acontecendo. Hoje nós estamos com 90 adolescentes ali no acampamento. E eu estive ontem à noite com eles lá, jantei com eles, está uma festa lá. Um tempo maravilhoso. Amanhã de manhã eu vou pregar para eles. Estou no desafio porque o tema deles é divergente. E eu estou tendo que assistir filme para poder entender e tal. Aí eu fui assistir o Divergente. Eu descobri que tinha também o Divergente, Insurgente e o Convergente, né? Bom, mas aí eu estou estudando lá e eu tenho que assistir. E Deus tem falado no meu coração, inclusive na mensagem dos nossos adolescentes. Ser divergente, você sabe que é diferente do padrão que o mundo estabelece para nós. E você estabelecer sua identidade hoje, principalmente para um adolescente, não é fácil. Você se impor, você falar, não, eu não sou assim, eu não aceito esse padrão, eu não aceito esse modelo, não aceito, eu quero ser, né? Então, é sobre isso que eles estão trabalhando. E também se posicionar, né? Você que está em casa, eu quero convidar você agora a compartilhar a nossa transmissão. Compartilhe a nossa transmissão. Quando você que está em casa e você que está aqui, que entrar nas nossas redes sociais, você aqui já é inscrito no canal do YouTube da nossa comunidade? Se não é, você tem que se inscrever. Porque quando a nossa comunidade vai compartilhando, encontro de mulheres, encontro de homens, o que está acontecendo? Você ali, você está sendo lembrado, você vai compartilhando com as pessoas também. Encontro de fé durante a semana. Na quinta-feira nós estamos tendo grandes encontros aqui, quero convidar você. Semana que vem nós temos aqui o pastor Zé Bruno e também o pastor lá da igreja do Nazareno Central de Campinas ministrando louvor aqui. E nós estamos aqui em grandes momentos. Os visitantes, você que nos visita pela primeira ou segunda vez, que não passou na nossa recepção, dá um sinal com a sua mão para mim, por favor. Temos visitantes aqui? Temos aqui, ó, Deus abençoe você, seja bem-vinda. Aqui na frente, Mariana aqui na frente. Fique com a sua mão levantada para mim, por favor. Isso aí, ó. Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe, se inscreva, compartilhe a palavra do Senhor. Muito bem. Hoje de manhã nós já tivemos um culto. Você sabe que eu achei que hoje de manhã a missa ia ser reduzida. A galera que vem na missa, né? Rapaz, a igreja estava lotada. O pessoal da missa não firmão ali. Meu tema hoje é: não perca sua fé. Pastor, eu corro o risco de perder a fé? Bom, o tema da mensagem é: não perca a fé. Eu vou discorrer aqui a carta aos Hebreus, mais necessariamente no capítulo 4, o verso de número 14. Eu vou colocar aqui na tela. Eu quero falar sobre as angústias e as aflições da nossa alma e como as aflições da nossa alma colocam em xeque a nossa fé. Como as angústias da nossa alma colocam em xeque a nossa fé. E ali buscar a Deus na certeza de encontrar a sua misericórdia e receber a sua graça é maravilhoso. Sabe, quando você está naquele momento lá que você fala, e agora, Senhor? E aí você busca Deus com essa certeza. Então, eu quero ler com você, você pode acompanhar aqui na tela comigo. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão,
tem algumas traduções que diz: apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Vou repetir: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em outras traduções diz: no momento da nossa necessidade. Que necessidade o autor está falando? E que tipo de ajuda Deus nos oferece nessa necessidade que o autor está falando? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos prestar atenção nos detalhes da palavra. Nós precisamos ali colocar o coração e falar: Senhor, fala comigo aqui. Aí você lê. Aí você lê de novo, aí você vai prestando atenção. E o texto aqui, no capítulo 14, no verso 1, eu acho interessante que ele começa com uma palavrinha portanto. Portanto. Ele começa portanto. O que isso significa? Significa que tudo que ele vai dizer agora tem a ver com o que ele disse antes. Ele vem construindo um raciocínio, ele vem desenvolvendo uma ideia e de repente ele desenvolve um raciocínio, e a partir desse raciocínio que ele desenvolve, ele diz: portanto, apeguemo-nos com confiança, cheguemo-nos com confiança, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas aflições, pois assim como nós, ele padeceu. Então, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça. É isso que ele está fazendo. Então, a pergunta que nós temos que fazer aqui é: o que é que acontece em nossas vidas que nos coloca nessa situação de necessidade de apegarmos a nossa fé, de aproximarmos no trono da graça? Você sabe que a carta aos Hebreus, ela não foi escrita para uma igreja específica, para uma localidade específica, mas a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus convertidos. E o autor da carta aos Hebreus, ele se preocupa em mostrar a primazia de Jesus sobre os anjos do céu, e também desenvolve um raciocínio demonstrando a primazia de Jesus, inclusive sobre Moisés. E Hebreus, ele começa a fazer uma comparação entre a jornada do povo de Israel, que sai do Egito em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Ele começa fazendo essa comparação, ele fala da primazia de Jesus, ele fala da primazia de Jesus sobre Moisés, e ele começa a fazer a comparação desse povo. Um povo que sai do Egito da escravidão e quer ir para a terra prometida, porém, esse povo fica perambulando, esse povo fica peregrinando no deserto durante 40 anos nas suas dificuldades. Inclusive, a primeira geração que saiu do Egito, todas morreram e nenhum chegou à terra prometida. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele faz essa comparação e ele fica demonstrando. Então a palavra está dizendo o seguinte: olha, é possível que você saia do Egito e não chegue ao melhor que Deus tem para a sua vida. É possível que você saia do Egito e nessa caminhada entre sair do Egito e chegar aonde Deus quer que você chegue, você fique rodando, você fique peregrinando, né? Você passe pelo deserto. E quando você passa pelo deserto para chegar àquilo que Deus prometeu, é muito provável, é bem possível e é possível você se perder de Deus. Você sai de um lugar de sofrimento, você sai de um lugar de escravidão, porque Deus mostra algo grande para você, e nessa trajetória você se perca.
E é interessante que você não desfrute o descanso da bênção, da bondade de Deus e que Deus tem para você. E é muito interessante isso, porque no capítulo 2, no verso 1, o autor de Hebreus, ele fala assim, portanto, mais uma vez. Ele fala do deserto, ele fala da peregrinação, ele fala que nem todos chegaram, e mais uma vez ele fala, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que ele está dizendo aqui, gente, é o seguinte: é preciso prestar atenção naquilo que nós temos ouvido, porque nessa jornada nós podemos nos desviar da fé. Ele está fazendo uma advertência, cuidado. Agora, por que é que nós vamos nos desviar de Deus? Ou por que corremos o risco de desviar de Deus? Por quê? Porque nós estamos em tentação. Em tentação. Olha o que o autor de Hebreus estava dizendo aqui. Ele está fazendo uma comparação de uma peregrinação. E ele está fazendo essa comparação de peregrinação com a nossa peregrinação espiritual. E nessa peregrinação espiritual ele diz no texto: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ele padeceu. E o que ele está dizendo é o seguinte: e ele padeceu e ele pode socorrer aqueles que são tentados. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, dentro desse contexto aqui, meu irmão: o que é tentação? A tentação é justamente quando nos aparece ou aparenta melhor fazer qualquer outra coisa do que fazer a vontade de Deus. Isso é a tentação. Tentação é quando nos parece ou nos aparenta fazer qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus contraria as nossas expectativas. É duro, né? Eugene Peterson, ele falou assim que nós estamos vivendo num tempo de uma nova trindade santa. Ele diz o seguinte, ele fala sobre os meus santos desejos, meus santos sentimentos e minhas santas escolhas. Ele diz que são santas porque são absolutas. E entre fazer a vontade de Deus contraria esses santos desejos, santos sentimentos e as santas escolhas, o que é tentação? É eu colocar, fazer, optar por fazer ou tomar um caminho que contraria a vontade de Deus. Aí eu vou ter que sacrificar o quê? Os meus santos desejos, os meus santos sentimentos e as minhas santas escolhas. E quando nós nos vemos nessa situação, a vontade de Deus ela é colocada de lado e parece não ser a melhor coisa. Esse é o momento da tentação. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, é que assim como aconteceu com o povo de Israel no tempo da provação no deserto, ele está comparando esse tempo da provação no deserto com a nossa vida aqui, como uma travessia no deserto, que é muito semelhante ao povo que sai da escravidão do Egito e através do deserto, ele chama de o Vale das Lágrimas. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque no Vale das Lágrimas, você vai acabar se desviando ou de Deus ou cedendo à tentação. Você sabe que no versículo 3 no versículo 10 do capítulo 3, o escritor diz o seguinte: cuidado, porque o seu coração pode se desviar, não reconhecendo os caminhos de Deus. Na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da tentação, na hora da luta, na hora da aflição, o nosso coração ele é enganoso e ele pode se desviar. E nós não reconhecermos os caminhos de Deus nesse momento. Nós tomarmos um caminho diferente, um atalho, é a tentação. E aí a ira de Deus se levanta contra você. E ele diz assim, o texto fala, eu fiquei irado contra aquela geração, por quê?
Porque o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Eles não reconhecem. Olha o que é interessante no capítulo 3, no verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja entre vocês, no meio de vós, em qualquer de vós, um coração mau, um coração infiel, para se apartar dos Deus vivos. Ao contrário, ele diz: encorajam-se uns aos outros todos os dias durante esse tempo, que se chama hoje, de forma que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui o autor está se referindo àquela geração de coração duro, de dura cerviz, que Deus faz, que Deus faz, que Deus faz, que Deus ilumina, que Deus manda o maná, que Deus abre o mar, que Deus resgata, que Deus supre a necessidade, que Deus faz tirar água da rocha, mas nunca nada está bom. Nada está bom. Sempre uma murmuração. É interessante que lendo os versos 16, 17 e 18, você vai encontrar as palavras rebeldia, rebelião, desobediência, incredulidade, no meio de um povo que Deus está dirigindo, no meio de um povo que Deus está conduzindo, no meio de um povo que Deus está dando direção e livrando, suprindo as necessidades. O autor da carta aos Hebreus está dizendo: cuidado, você vai ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado, e vai acabar deixando que seu coração se torne o quê? Perverso. Olha que interessante, capítulo 4, verso 2. Porque também nos foram pregadas boas novas. E aqui, irmão, a comparação. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja. Entendeu? E o negócio parece que não vai, não vai. É isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. Portanto, resta entrar alguns daquele no descanso, para que aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram. Por causa do quê? Olha o texto aqui. Por causa da desobediência. Portanto, de novo, esforcemo-nos em entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Você sabe que Paulo, escrevendo aos Coríntios, acho que no capítulo 3, ele fala: irmãos, lembremos dos nossos antepassados. Todos saíram do Egito, todos caminharam debaixo da nuvem, todos seguiram a coluna do fogo, todos comeram do maná do deserto, mas o Senhor não agradou de nenhum deles. E ali especificamente o apóstolo Paulo fala qual era o motivo: a murmuração. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que passou por todo tipo de tentação. Qual é o momento da necessidade? O momento da necessidade é o momento em que a fé está vacilando. Porque a tentação vem, é a aflição, é luta, é o problema, as propostas chegam, a fé vacila. Qual é o grande risco que nós estamos correndo? O grande risco que nós estamos correndo é perder a fé e nos tornarmos incrédulos. Perder a fé e nos tornarmos desobedientes, rebeldes. Em outras palavras, dar-nos as costas para Deus. Você conhece gente que já caminhou assim na graça, no poder, um instrumento de Deus, e que deu as costas para Deus? Esse é o perigo. É possível que as circunstâncias da vida, principalmente quando você
Presta atenção nisso, quando você alimenta a respeito de Deus expectativas, né, que não deveria alimentar. Você espera de Deus coisas que você não deveria esperar. Aí nós passamos pelo tempo da necessidade, tribulação, que aqui é simbolizado, representado pelo deserto. Sabe aquela, e aí irmão, como que tá? Irmão, estou no deserto. Irmão, estou na luta. E aí a luta demora e você começa a ficar o quê? Amargurado, amargurada com Deus. Aquele ressentimento, a gente começa a orar de maneira quase que temerosa. Onde o Senhor quer chegar com isso, Senhor? O que o Senhor está querendo fazer? Fala comigo o que está acontecendo, eu quero entender, né? O que o Senhor está querendo fazer? Aquela oração meio assim, sabe? Dá uma resposta aí, vai, que eu não estou entendendo absolutamente nada. A resposta não vem, eu já estou nessa situação há tempo. E aí já tem certa oração piedosa, mas com um pouquinho misturado com murmuração. Um tipo de queixa. Parece que Deus não está fazendo aquilo que lhe compete fazer, ou aquilo que Ele esperava que Ele faça. E de repente, nesse momento, nessa travessia, desperta o que no seu coração? Amargura. E sabe que quando desperta amargura no coração, o que vai acontecendo com o nosso coração? O coração vai se esfriando. O coração que era quente a respeito de Deus, já vai se esfriando. Você que buscou tanto a palavra de Deus, já não lê mais tanto a palavra de Deus, agora é só recadinho de WhatsApp. Você que passava tempo de meditação com as Escrituras, já não liga mais, porque o seu coração se esfriou. Oração já não ora mais. Você estava comprometido em servir, dedicado. Aí você passa tempo na igreja, aí você fala, eu já fiz muito isso. Hoje tem gente nova aí para fazer, hoje eu estou aqui só para acompanhar. Você tira o pé do acelerador. E de uma pessoa envolvida, você se torna apenas o quê? Observadora das experiências de fé. Aí você já se esfriou. Você já esfriou porque você se tornou uma pessoa que é apenas observadora das experiências de fé. É igual está escrito lá em Deuteronômio: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem o seu poder e os milagres que aconteceram no deserto. É um observador. E quando alguém diz assim para você, Deus te ama, você abre aquele sorrisinho assim, né? Deus te ama. Deus está preocupado com você, Serginho. Aí Serginho fala, preocupado comigo? Sei não. Deus está com você. Deus é amoroso. Você abre um sorrisinho. Deus é bom? Só se for para os outros. Deus está cuidando de você. Por quê? Porque o seu coração já está machucado. É interessante que nessa trajetória o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que nós podemos sair, da leve murmuração, cai no esfriamento, e aí a gente chega no estado de descrédito. O evangelho se torna para você algo somente uma experiência cultural. Uma experiência cultural. É como ser brasileiro. Você já não canta mais, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Acabou. Acabou. E daqui a pouco está com raiva de Deus. Não quer mais saber de igreja, não quer saber mais de pastor, não quer saber mais da fé, da Bíblia, de nada. Aí você ganha ojeriza. Motivos não faltam para justificar esse seu processo de leve murmuração, esfriamento, ceticismo, incredulidade, rejeição, rompimento. O próximo passo disso, sabe o que é? Você abre mão dos seus valores morais e você cai na Babilônia. Essa é a realidade. Aí é balbúrdia mesmo. Por quê?
Porque se Deus não está nem aí para mim, Deus não está nem aí para aquilo que eu estou fazendo. Se Deus não está nem aí para mim, para me ajudar, também Ele não está nem aí para me punir, para me julgar. Se Deus não está nem aí para me dar uma força, também não vai me disciplinar. Se é que Deus existe. Aí já começa assim, né? Se é que Deus existe. E aí, né? Esse se é que Deus existe, se você caiu nessa, como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Paulo fala isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui perdendo tempo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmão, estava na balbúrdia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu era um perdido, não tinha sentido. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. É desse cuidado que a gente tem que ter na nossa caminhada. O autor da carta diz assim: não hesite em procurar pelo nome de Jesus, porque Ele vai atender você. Por quê? Porque Ele passou por tudo isso que você está passando, e Ele sabe o que você está sentindo, e Ele não pecou. É isso que Hebreus está falando. Algumas pessoas chegam para mim às vezes e falam assim: ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Porque o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim, ó: em tudo ele foi tentado. Ele sabe o que é isso. Essa semana eu encontrei com um amigo, a gente estava conversando uma situação que a gente passou muito semelhante. E ele falou assim: eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu estou em um momento que eu estou passando, estou sentindo isso aí, a gente está sem dormir, a gente está com isso, está com aquilo. Eu sei exatamente o que é que ele passou. Jesus passou. Ele passou, foi tentado em tudo. Agora é o seguinte: que tipo de situação Jesus viveu e que se parece muito com as situações que eu vivo e que você vive? O que Jesus enfrentou que se parece muito com as situações que eu enfrento? Em que ocasião Jesus olha para mim, olha para o Cláudio, olha para o Joel, olha para a Graça, para a Glória, para o Fábio e fala assim: eu sei o que é isso aí, eu sei o que está passando, eu sei o que é isso aí. Bom, coloquei algumas coisinhas aqui para ver se você está passando por isso. Solidão. Solidão é um dos momentos que a nossa fé é questionada em termos radicais. Solidão. Eu acho que sofrimento não abala a minha fé. O que abala e o que me machuca é saber que tem alguém sofrendo sozinho. Porque aí eu fico perguntando: o cristianismo não está funcionando? Não tem gente solidária, generosa? Não se construíram relacionamentos de afeto? Isso me machuca. Solidão é uma coisa que Jesus vai dizer assim: eu já passei por isso. Eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho com meu pai muitas vezes. E não foi por falta de pedir. Eu pedi. E eu não pedi para qualquer um, eu pedi para Pedro, Tiago e João, aqueles que eram próximos. E eles me deixaram sozinho. Se a solidão está te oprimindo, não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com Deus. Tem alguma coisa errada com Pedro, Tiago e João. Está se sentindo só?
Não tem nada errado com você e não tem nada errado com Deus, tem errado com Pedro, Tiago e João. Agora, o que Jesus e que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: eu sei o que é passar por isso, ficar sozinho. E aquelas pessoas que você poderia contar nesse momento da angústia, nesse momento de dor, os caras vazaram. Assédio do mal, que chega com o coração cheio de afeto, com palavra doce, palavras cheias de segundas intenções, para aproveitar o seu momento de fragilidade, crescer em cima de você, usar você, abusar de você. São essas pessoas que vão gerar em você crise de fé, crise de confiança em Deus, crise de confiança nas amizades das pessoas, aquelas pessoas que chegam e falam assim, ó, eu não acredito mais em ninguém. É assédio do mal. Jesus passou por isso. Aliás, Jesus ele foi conversar com o diabo. O diabo chegou para Jesus e falou assim, viu, essa sua relação com Deus, será que está valendo a pena mesmo? Eu tenho uma proposta melhor para você. Ó, o seu futuro é cruz e abandono. Eu tenho uma proposta para você sem cruz, sem abandono, glória e riqueza. O diabo fez isso para Jesus. Ó, se você ficar com o seu Deus, com a sua fé, porque que você sabe que você é filho de Deus, isso eu já tenho certeza. Mas a minha pergunta, o diabo fala isso, está compensando isso? Está valendo a pena essa relação? As suas expectativas estão sendo atendidas? Então, esse assédio do mal nós também recebemos. Essas sugestões, será que esse casamento está valendo a pena mesmo? Será que você não está se doando demais para Deus e Deus não está nem aí para você? Jesus está falando, ó, você está sofrendo esse assédio aí, eu sei bem o que é isso, o diabo veio falar comigo. E aí Jesus ele quer colocar os pés no chão da realidade. O diabo quer tirar os seus pés, e levá-lo para o mundo da fantasia. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 55, você vai encontrar o salmista dizendo, se fosse o meu amigo que tivesse me ferido, me insultado, me machucado, me agredido, eu até entenderia, Aliás, ele fala, se fosse meu inimigo, se fosse o meu inimigo que tivesse me ferido, me insultado, me machucado, me agredido, eu até entenderia, mas foi você, eu jamais esperava isso de você. Eu jamais esperava que você fosse um instrumento do mal, onde você deveria ser um instrumento do bem na minha vida. Você foi um instrumento do mal. E aí você experimenta traição, você experimenta abandono, você experimenta sabotagem, você experimenta puxada de tapete. E aí vem o autor dos Hebreus, ele fala assim, cuidado nesse momento, cuidado. Nesse momento cuidado. Você já se chateou com o irmão de igreja? Cuidado. Porque o diabo ele é mestre numa chateação do ministério, numa chateação do negócio, numa chateação ali. Ele é mestre em tirar gente da igreja. Sabe como que é, como fala isso aí? Não é raiz de amargura, tem um outro nome que fala. Jesus está falando, o autor fala, eu já passei por isso. Se você vacilar, você vai se afastar de Deus. Se você vacilar, você vai achar que Deus é culpado e você vai perder a fé e você vai se tornar amargurado com Deus. Não transfira para Deus o mal que as pessoas fizeram para você. Se eu fizer mal para alguém aqui, não transfira isso para Deus. Se as suas expectativas estavam erradas sobre as pessoas, não transfira isso para a igreja. As pessoas que falam essa frase, me decepcionei com a igreja. Como isso pode um negócio desse? Irmão, aqui tem 450 pessoas sentadas aqui.
Quando eu chego e falo assim, eu me decepcionei com a igreja, mano, é se decepcionar com 450 pessoas. É Luísa, é Sidney, é Fábio, é Zilda, é Paulo, é Douglas, é Valdir, é Tiago, é todo mundo. É muito. As minhas expectativas estavam erradas. Aí eu fico transferindo para quê? Para a igreja, eu fico transferindo para Deus. Não vacile diante das pessoas que lhe podem fazer mal. Peça a Deus discernimento. Não se precipite em abrir o seu coração para gente que você não sabe a quem você está abrindo a sua intimidade. Gente que você não conhece. Ministro Fábio falou hoje de manhã sobre isso aqui. José chega e conta os sonhos dele para os irmãos. Mania de ficar falando para todo mundo o que você vai fazer, 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 o que você vai fazer. A palavra do Senhor diz assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e os livra. Qual foi o grande erro de Sansão? Onde é que Sansão caiu, gente? Sansão caiu quando ele começou a compartilhar os segredos que ele tinha com Deus para todo mundo. E quando você começa a compartilhar os segredos de Deus, aí fica complicado, sua vida fica exposta. E quando você começa a mostrar a sua vida, a sua intimidade, você começa a entrar numa fase de você ter que começar a dar explicação para todo mundo. Tem que ficar dando explicação para todo mundo. Por que saiu do emprego, por que mudou de empresa, por que mudou de casa, por que teve que vender a casa, por que teve que comprar outra casa, por que teve que ir para o apartamento, por que teve isso, por que teve aquilo, porque a sua vida está exposta. Por que fez sociedade, por que teve que desmanchar a sociedade, porque... Você tem que dar explicação até para onde você vai viajar. Eu vou ter que viajar para tal lugar, você sabe, né? Por quê? Jesus diz, olha, as mesmas pessoas que estão na mesa com a gente podem ser instrumento do mal. Eu passei por isso. Então Jesus fala assim, não, eu passei por isso. E as demoras de Deus? E quando você tem a sensação que Deus está demorando para fazer o que tinha que fazer? Sabe o que Provérbios capítulo 13, verso 12 diz? A esperança adiada traz tristeza no coração. Pensa numa coisa que você está perseguindo há muito tempo, ela é boa, ela é legítima, ela é legal, e aí você tem a sensação que Deus não está nem aí para você. A incredulidade vai encontrando espaço na sua alma, a frustração vai encontrando espaço. E o irremediável, como que a gente faz? E o irremediável? Quando nós temos que viver com o irremediável, isso aí é mais ou menos assim, o leite derramou. Estou grávida. Já fez o aborto. A situação já se consolidou, já se consumou, está estabelecida. A frustração já se instalou. Mas Jesus fala assim, eu já passei por isso aí também. Já passei por isso aí. Já. Por exemplo, não tem como mudar o coração de Jerusalém. Jerusalém que mata os seus profetas. Jerusalém que vira as costas para o amor de Deus. A relação de Jesus com Jerusalém apedreja os profetas. Jerusalém vai crucificar Jesus. Não tem o que fazer. O que é isso? É o inevitável. Tem coisa que tem como evitar. Jesus no Getsemane, Jesus falou assim, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Isso é o irremediável. E aí Deus responde para Jesus, não dá, porque isso aí faz parte da sua vocação. Aquelas orações que a gente faz assim, Senhor, não tem como mandar alguém no meu lugar? Senhor, não tem como colocar alguém para fazer isso? Não dá, tem que ser você.
Senhor, não tem como arrumar uma outra pessoinha para fazer isso? Não, não dá, Edmo. Isso faz parte do ônus, isso faz parte da sua vocação e não tem como. Você vai ter que conviver com esse negócio aí. Você vai fazer, parece que vai ter um sentimento assim que a coisa não... Aí a Sônia, pastor, fala assim, Deus, sabe o seguinte, eu estou cansado desses coralistas. Eu falo, esse povo não tem jeito, eu estou quase jogando teclado na cabeça deles. Aí Deus vai falar assim, não faça isso, porque faz parte do seu chamado. Isso não tem nada a ver com você é dos meus, você se comporte como se fosse um deles, né? Não, aí você vai fazer o que eles fazem. Isso é o preço que tem que se pagar para ser o homem que você é, para ser a mulher que você é. Tem que viver desse jeito. Em outras palavras, irmãos, o irremediável não tem plano B, Jesus. Você vai ter que ir para a cruz, você vai ter que morrer, você vai ter que padecer. As pessoas vão te abandonar, as pessoas vão te trair. Você vai amar e você não vai ser correspondido. Você vai querer curar e as pessoas não vão querer cura. O que é isso? É andar segundo a vontade de Deus com todas essas pressões. Algumas, inclusive, que nos chegam ao mesmo tempo. Tentação, crise, dificuldade, enfermidade. Não perder a cabeça. Não deixar o coração esfriar, não desanimar. Porque às vezes na vida é assim, dá uma vontade de dar um pontapé, né? E jogar tudo para o alto, para assim, eu vou desaparecer. Igual aquelas mães que falam assim, sabe o que eu queria tudo na minha vida agora? É estar num quarto sozinha, deitada, com a tigela de pipoca na mão, ar-condicionado ligado, a TV ligada, e eu lá sozinha, assim, ó. Sem marido, sem filho, sem tudo, assim. Ali, só eu e Deus, mais ninguém. Tem umas mães que pensam isso, sabia? Todas? Ó, Fábio. Então eu sou profeta, irmão. Eu sou profeta, eu tenho o dom da revelação. Então, meninos, então vocês já sabem. Meninos, né? Carlos, você já sabe. A Juliana, um dia, você tem que pegar um dia, vai lá, paga um day, como que chama day? Day use. Paga um day use para ela. Arruma uma babá para ficar com essa garotada aí, que faz barulho para chuchu. Aí você paga um day use, você para com o carro na frente do hotel, você fala assim, só entrar. Aí ela entra, já vai estar lá a massagista, vai estar lá a manicure, já vai estar lá tudo preparado, o almoço, ela vai ficar ali o dia, ó, Mônica, ó. Aí você vai voltar para casa renovada. Pelo menos, isso aí, 2 vezes por mês. Giovana? Aí, Giovana, mãe, faz isso pra mim, mãe, faz aquilo pra mim, mãe, onde a senhora colocou isso, mãe, onde a senhora colocou aquilo? E o Felipe também, Felipe, vai ficar os dois perdidos, viu? A hora que quiser. Comigo é assim, dei use pra ela. Não sei. Eu não sei quanto custa o day use, mas acho que 250, 300, 400, quanto que é isso? 1.000? Peraí, você quer ficar em Dubai? Você quer ficar em um hotel em Dubai, é isso que você quer? Vá, olha. Eis minha serva que acaba de sair da minha presença, cala-te. Ó, irmão, você tá vendo como que essas meninas você não pode dar corda? Cláudio, não pode dar corda. Ó, uma vez eu tava no barco com o Cláudio pescando e a Luísa tava em casa lá, e ele bem bonitão lá no barco, tal, aquele negócio todo, né? E o Cláudio tava lá, e ele tava falando com a Joyce lá, tal, né? Batendo um papo, tal, aquele negócio todo. Eu falei assim, deixa eu falar com ela um pouquinho com ela aí. Aí eu catei o telefone e falei assim, ô Joyce, cata o cartão desse cara, arrebenta. Ele tá aqui sentado no barquinho pescando e você tá aí ralando com essa molecada. Sai, pega esse cartão. Aí ele falou, pastor, não faz isso não. Eu falei, o quê? Agora já era.
Mas sabe de uma coisa, gente? A gente está brincando aqui, mas às vezes na caminhada da fé nós chegamos em um ponto de esgotamento. Às vezes assim, eu não vou aguentar mais. Aí vem o autor da carta aos Hebreus e fala assim: calma, eu já passei por isso. Imagine, irmãos, Jesus no Getsêmani, se eu fosse o pastor de Jesus. Eu ia chegar para Jesus e falar assim: relaxa, está na mão de Deus, relaxa. Jesus ia falar assim: já experimentou o que eu estou experimentando? Eu ia falar: não, então cala sua boca. Só que Jesus, ele chega para a gente, Esdras, e fala assim: calma, Esdras. Larissa, calma. Já passei por isso. Larissa precisa de 4 dias. 4 filhos, para cada filho 1 dia. 3. Abraão e Sara. Mas 4 dias. Mas 4 é o para compensar o passado. 3 dias atuais e vai compensando. Mas o Esdras, ele é um marido exponencial. Se eu estiver na luta e a fé estiver balançando, quando eu receber que seu coração está esfriando, quando você perceber que começa a tratar Deus como uma mescla de piedade e murmuração, quando você colocar os pés na desobediência, quando você começa a perceber seu coração ficando endurecido, cético, desacreditado, o autor dos Hebreus está dizendo para nós essa manhã: calma, Jesus sabe exatamente o que você está passando. Meu irmão, minha irmã, não perca a sua fé. Busque no trono da graça, para que Deus trate você com misericórdia, com amor e graça na sua vida. Se você puder criar essa imagem, não se desvie de Jesus. Fala assim com Ele: Pai, tenha misericórdia de mim. Quando você está nessa aflição, sabe, Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Jesus, ele chega e fala assim: Pai, eu sei o que eles estão passando. Sabe de uma coisa? Essa mensagem de hoje de manhã está falando de um Deus encarnado que conhece todos os labirintos da nossa mente, que conhece todas as complexidades dos nossos sentimentos humanos. Ele está dizendo: vem comigo, eu vou segurar na sua mão, deixa eu segurar na sua mão, eu quero te levar para fora desse labirinto, isso vai passar. Jesus está dizendo isso. O salmista, ele fala: se eu ainda passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Nós cantamos aqui: impressionante e infinito amor de Deus. Destrói as muralhas, destrói as mentiras só para me encontrar. Quando nós passamos nesses desertos da vida, sentimentos confusos vão se apoderando no nosso coração. Nós precisamos encontrar o discernimento correto, porque pessoas mal intencionadas podem sedimentar no nosso coração decisões que vai custar muito caro, custa família, custa relação, custa muita coisa. Não permita que o inimigo venha sedimentar no seu coração e você venha se esfriar. E se existe na sua caminhada uma situação que você tem passado, Jesus está dizendo para você hoje de manhã: calma, me dá a sua mão, eu vou caminhar com você e você vai sair lá do outro lado. Eu quero nesse momento que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Ninguém de olho aberto nesse momento. Hoje eu gostaria de fazer um apelo seguinte: você que veio hoje de manhã aqui, e que na sua caminhada, na sua trajetória, na sua jornada, na vida do deserto,
Você passou por esse processo, esfriamento, murmuração, e de repente, sem você perceber, você já não estava mais caminhando com Deus. Você estava caminhando com a ideia dos amigos. Até os seus pensamentos não são mais pensamentos próprios, são pensamentos inseridos por situações e circunstâncias que você acredita que é assim mesmo. Mas Jesus essa manhã está dizendo para você: me dá a sua mão, me dá a sua mão, eu quero passar com você isso. Então, se você está aqui e você quer retornar para Jesus, nesse nível de relacionamento, nesse nível de caminhada, levanta a sua mão, quero orar com você em nome de Jesus. Tem alguém nessa manhã? Amém. Tem mais alguém? Fica com a sua mão levantada. Amém, 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 amém. Lá no canto, aqui no meio, lá atrás. Senhor, eu quero voltar a caminhar contigo. Eu quero voltar para a minha relação pessoal contigo. Eu quero voltar, ó Pai, em uma dependência completa, total, absoluta tua. Pessoas que estão aqui hoje, que talvez queiram dizer assim: eu quero me reconciliar. Levanta a sua mão, eu quero, bem alto, eu quero me reconciliar com Deus. Levanta a sua mão assim. Amém, amém, amém. Eu quero voltar para Jesus. E eu quero também, aqui do lado direito, aqui teve uma senhora que levantou a mão. Fica com sua mão levantada para mim, por favor. Amém, ali atrás, aqui. E eu tenho mais um pedido para fazer. Você que está aqui essa manhã, você é crente, você está na luta, você confia em Jesus, você sabe quem é Jesus, você é salvo. Porém, você está necessitando daquela mão do seu lado, você está necessitando, sabe, Senhor, segura na minha mão, eu quero a sua ajuda para passar por esse labirinto maldito. O diabo tem se levantado contra mim, os meus sonhos ficaram para trás, a espera esfriou a minha fé, a solidão fez eu questionar a sua casa, a solidão fez eu questionar o seu amor. Senhor, eu quero ser curado das expectativas erradas do meu coração, e eu quero buscar em Ti aquilo que eu estava buscando nas pessoas. Levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, você que levantou sua mão, o altar está aberto nesse momento para que o Senhor Jesus possa estar junto com você aqui e agora. Saia do seu lugar e venha aqui no altar. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero sair desse labirinto maldito que eu me meti, ou por pecado, ou por erro, ou por equívoco, ou porque eu permiti que pessoas mal intencionadas caminhassem comigo, eu permiti frequentar lugares que não é do seu agrado, eu me permiti estar com pessoas que não estavam alinhadas comigo. Eu não quero isso, eu não quero. Senhor, eu estou esperando há muito tempo, e a promessa não chega, a resposta não vem, a esperança se desvai. Eu quero convidar você nesse momento à oração, e você que está aqui no altar, provavelmente tem alguém dos novos começos do seu lado, e essa pessoa vai estar orando com você. Pai querido e amado, nós queremos nos colocar diante da Tua presença essa manhã. Eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que existem pessoas nesse momento, ó Pai, em casa me ouvindo, que a Tua palavra, a Tua graça e a Tua misericórdia possa chegar nesse lugar. E pessoas, ó Pai, que estão em solidão, com os seus pensamentos, ó Pai, com os seus sentimentos e com as complexidades da alma, que essa pessoa possa sentir a Sua presença nesse momento, e que esse pensamento de morte possa sair dessa alma, desse coração. Senhor, visita, Pai, em nome de Jesus, a vida da Karina. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos Teus filhos, ó Pai. Visita, Senhor, aquelas pessoas que estão com pensamento em desistir, parar. Eu, Senhor, repreendo todo o mal, eu repreendo toda a seta,
eu repreendo todo laço e eu profetizo sobre a vida dos teus filhos amor, misericórdia, paz, porque nós temos um sumo sacerdote, que ele se compadece e ele sabe exatamente o que nós estamos passando. E é nessa confiança, ó Pai, que nós nos prostramos essa manhã diante da tua presença, oramos. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Você